Vamos de enquete, minha galera? Bora aí, ó. Sobre o Neymar, hein? Na vitória do Santos ontem, o Neymar provou que segue craque, só foi bem porque o rival é fraco, não fez mais do que obrigação ou mostrou que está evoluindo? O que vocês acharam de Neymar nesse jogo de ontem? Como testemunha ocular, eu digo que ele mostrou que está evoluindo. Eu não gosto dessa coisa de, ele fez um gol no rebote, fez um gol de pênalti e está comemorando como se fosse a Copa do Mundo. Não, ele está comemorando uma vitória do time dele que precisava vencer. Ele teve um desempenho, assim, muito bom. Olhando o jogo fora da câmera, o jogo jogado, as movimentações ali do Neymar, o Neymar buscou o jogo o tempo todo, ele correu o campo inteiro, isso é muito bom para a questão dele fisicamente. No quesito intensidade, ele ainda está evoluindo, mas é absolutamente natural. Saiu bem, está se sentindo bem e acho que isso é uma evolução. Isso é legal para o Santos e é legal para o futebol brasileiro. Vamos ver essa evolução, então, em campo, que a gente já pode aí rodar os lances da partida. PVC, é de fato uma evolução? Foi o melhor jogo do Neymar desde o retorno? Ele faz o primeiro gol, participa do segundo do Barreal e faz o terceiro também. Como você avalia essa atuação do Neymar no jogo de ontem? Eu acho a atuação 6,5. É boa atuação, mas o Santos não jogou bem. Passa de ano, 6,5? 6,5 passa, 6 passa, não mas passa? Mas agora mudou, né? Tem colégio que é 7. Tem bastante. 6,5 é aquela... Você passa de ano, mas você leva aquela bronca em casa. Né? Não é? Não passa bonito. O problema vamos falar bem claro aqui, e não é contra ninguém, não é desdenhando de ninguém, mas o time não está à altura do Neymar. Cara, eu não acho isso. Eu acho. Eu não acho isso. Se você olhar os movimentos dentro de campo, às vezes ele vira para jogador fazer gestos simples, o PVC. O time ou o elenco? Eu acho que o Santos como um todo. O Santos, o time não está à altura do Neymar ou o elenco não está à altura do Neymar? Pode ser um pouco do time e um pouco do elenco. Não. Eu acho que o elenco tem jogadores para fazer um time melhor. Tem, mas aí você não tem, por exemplo... Você viu a situação do Barreal ontem. O Barreal é um dos poucos que tem desempenho. Para mim, o Gabriel Bontempo e o Barreal são um dos poucos. O Mike estreou ontem muito bem. O Rolês é um jogador que, PVC, para mim, ele está ainda oscilando naturalmente pelo fato de ele estar se adaptando ao futebol brasileiro. Ele é um jogador contratado a peso de ouro. O jogador que teve a atuação que foi pretendido pelo Corinthians. Sim, mas ele não jogou no Benfica. Ele jogou pouco no Benfica. Teve lesão, tudo. Então, acho que também tem uma questão de adaptação. Sim, importante. O Gabriel Brazão é excelente e falhou no gol. Por exemplo. Mas o Brazão também deu uma boa salvada ontem. O Gabriel Brazão, se não fosse o Neymar fazer 2 gols, eu acho que o craque do jogo seria o Brazão. Então, apareceu bem. Porque o Santos não foi bem. Sim, o Santos foi muito mal defensivamente. O Santos não foi bem. Defensivamente, o time cometeu muitas falhas. Né? Nós estamos falando de uma atuação do Neymar que foi uma boa atuação. Eu não tenho certeza que foi a melhor atuação dele. Tá. Não acho que foi a melhor atuação dele. A gente tem a história dos amistosos que ele fez, né, durante o período dos 2 gols lá contra a Desportiva Capixaba. A gente está falando que ele fez 2 gols pela primeira vez num jogo oficial desde 8 de setembro de 2023. Mas não é uma atuação que você olha e fala assim, putz, o Neymar voltou. Né? O lance da defesa do Gustavo, que não foi um erro do Neymar. A saída equivocada do Juventude, que caiu no pé do Neymar, o Neymar bate certeiro e o Gustavo vai buscar. Se ele faz o terceiro gol ali, a gente ia falar mais da atuação do Neymar. O Neymar é um jogador que tem muito menos capacidade de mobilidade do que teve no passado, mas é um jogador que tem uma qualidade técnica indiscutível. Foi mais um poder de decisão do que uma boa atuação em si? Eu acho. Sim, o lance do gol é um lance de oportunismo, depois do lance do pênalti, e aí eu não estou dizendo que ele perdeu um gol, o Gustavo salvou um gol do Neymar, um ponto importante para pensar, mas não é uma atuação do Neymar exuberante. É uma boa atuação. O Santos não jogou bem. E o Santos tem jogadores para jogar mais do que está jogando. Seja o Igor Vinícius não foi um cara que se confirmou no São Paulo, o Mike que estreia, aliás, o Mike estreia com a camisa 2, né? Historicamente, o lateral direito do Santos é o 4, o Mike jogou com a 2, isso se perdeu um pouco, porque a numeração do Santos é fixa. Então, se o Rolês é 32 e o Barreal é 22, por que o Mike não pode ser 2? Mas o Mike é um jogador importante, está começando. O João Schmidt é o jogador que no ano passado o Neymar estava na Vila Belmiro e falou assim, nossa, quem é o 5? O 5 é bom. Não, o 5 é tão bom que o Neymar não sabia o nome do 5. Mas o 5 era o João Schmidt.
Né? O 5 era o João Schmidt. Ele estava no Era Al-Hilal, bom. né? Ele não via muito futebol brasileiro. Tudo bem, mas assim, eu vejo o futebol do Al-Hilal e vejo o futebol do Liverpool e do Santos. Então, beleza, a gente sabe que a gente tem uma vantagem no Brasil, que a gente vê o mundo inteiro. O mundo inteiro não vê o Brasil, mas o Brasil vê o mundo inteiro. Isso é verdade. Hernanzito, você que estava lá, qual foi a vibe, né? A torcida presente, a torcida gosta de ver o Santos jogando em São Paulo, né? Porque tem uma torcida muito grande aqui em São Paulo, aqui na capital. E o Neymar, né, muito satisfeito com esse desempenho dele. Até meteu uma marra ali no fim que eu achei, pelo menos daqui a pouco a gente vai falar, mas comemorando muito, hasteando ali a bandeira. O que deu para ver do campo, assim, desse momento do Neymar no Santos? Foi um jogo em que o Santos começou atacando e depois ele tomou uns sustinhos, né? Aliás, tomou sustinho o jogo inteiro. E a sensação que eu tinha é que, assim, o Neymar, ele em campo, ele dá uma evolução para o time que é absurda, isso é nítido, mas o time ainda decepciona muito ele, no sentido de uma bola mais redonda, um passe e uma devolução, uma triangulação, uma jogada mais bem trabalhada. É aquela coisa, ele dá o passe bom e volta tijolo. Mas isso é natural do time que está se montando, está se moldando. O Zé Rafael, por exemplo, ainda não está sendo aquele trem que a gente viu no Palmeiras, né? O Mike estreou ontem. O Igor Vinícius, por exemplo, sentia ele que estava pouco à vontade ainda, né? E o Igor Vinícius é um jogador que vem de um tempo de inatividade no São Paulo. O Rolês era a mesma coisa, tanto que ele é sacado no intervalo. Os moleques estão melhor, assim, estão mais soltos. Pelo menos eu sinto isso. Então, assim, é aquela coisa, o Neymar dá um tapa e volta um tijolo para ele. Então, acho que isso atrapalha demais o Santos como um time de construir jogadas, como um time para ter mais entrosamento. Mas fato é que quando faz o segundo gol, fica aquele clima de alívio, o Santos se solta mais em campo e aí, toma um gol com 44. E aí vai para o intervalo com caras mais fechadas. Quando volta, é atacado, aí o brasão começa a aparecer. E aí faz o resultado, o 3-1, mas o Santos continuou sendo atacado. Então, acho que, assim, no final das contas, o importante, até eu falei com o Mike sobre isso no final do jogo, ele falou, o importante hoje era vencer. Então, o Santos vence, sai da zona, empurra o Vasco, ganha um respiro e leva alegria para 37 mil pessoas. E a torcida santista em São Paulo é muito vibrante, assim como é lá na Vila Belmiro. Vamos voltar só um passo atrás. Eu vou lembrar um time para você, lá de 2009. Você lembra o Corinthians campeão paulista invicto, campeão da Copa do Brasil? O Ronaldo. Era muito possível você dizer que o time era medíocre e o Ronaldo era brilhante. E o Ronaldo não fez isso, até porque a estrutura do Corinthians era competente o suficiente para não deixar que essa imagem transparecesse. Mas se você for comparar o Ronaldo, que estava acima do peso, mas que foi decisivo e brilhante em 2009, não em 2010, mas em 2009 foi... Campeão paulista da Copa do Brasil. Felipe Alessandro, Chicão, William e André Santos. Christian e Elias. Dentinho, Douglas e Jorge Henrique. Se você quisesse dizer, Ronaldo toca a bola aqui e volta um tijolo, dava para falar. Estamos falando de Barreal, que é bom jogador que jogou bem no Cruzeiro. Estamos falando do Roleiser, que é um jogador que os times brasileiros queriam quando estavam nos Estudiantes. Estamos falando de João Schmidt, que o Neymar falou que era bom jogador. Estamos falando de Tomás Rincon, que jogou na Juventus, jogou no Hamburgo, que não jogou ontem porque estava suspenso. Estamos falando de Mike. O Gil passou um pouco do tempo e ficou afastado um tempão, mas assim... Cara, o elenco do Santos dá para montar um time. E essa muleta de dizer o Neymar está acima dos caras não funciona. O Neymar não pode ser rebaixado pelo Santos. Hoje não está rebaixado. Mas se tem jogadores que podem performar melhor ao lado do Neymar, aí eu começo a olhar para o trabalho do técnico Kleber Xavier. Vamos ouvir o treinador e daqui a pouco a gente fala sobre a situação dele no comando do Peixe. É natural, não posso exigir que a torcida fique me aplaudindo e me apoiando e satisfeita com o time que estava na zona do rebaixamento. Eu tenho que trabalhar. É o que eu tenho feito, é que a minha comissão tem feito, é que os atletas têm feito. Internamente a gente tem discutido, a gente tem trabalhado, a gente tem mostrado vídeo, a gente tem estudado o adversário,
quer fazer com que a equipe cresça, né? E por isso a importância desse resultado hoje, né? E a torcida não vai estar satisfeita. A torcida do Santos ela vai estar satisfeita quando o Santos estiver lá em cima, brigando por um título, brigando por uma Libertadores. E esse não é o momento agora. O momento agora é de sair. E se a torcida entende que tem que vaiar a mim, aos atletas, o que eu vou fazer? Não posso fazer nada, está no direito dela, mas ela incentivou. Hoje a torcida também incentivou, né? Foi bonito de ver aí 37 mil torcedores gritando e ajudando o time. As 2 vezes que a gente jogou em Santos, e também fora de Santos, e também quando a gente jogou em Santos, a torcida apoiou. A vaia a gente tem que aceitar e seguir trabalhando. Pelo menos o resultado veio. O Santos subiu um pouco na tabela, agora está aí na 15ª posição com 18 pontos. Então, saiu ali da zona do rebaixamento, ganhou um pouquinho de tranquilidade, que nesse momento era a situação emergencial, né? Era o que mais precisava. Hernan, vaias foram ouvidas ontem no Morumbi. Você ouviu essas vaias? E qual é a situação do Kleber Xavier agora? Será que esse resultado, essa vitória, dá um pouco mais de alívio e deixa um pouco, né, para lá toda aquela história, aquela sombra de Sampaoli? Será que dá uma arrefecida nessa situação toda ou nem tanto? Não, nem tanto. Você percebe que no aquecimento, durante o jogo, você percebe que a comissão do Kleber e ele, claro, trabalham demais. Tentativas ali, conversas, a todo momento ali atentos ao que é o jogo. No aquecimento, a comissão técnica já trabalhava intensamente, o César Sampaio, o próprio Matheus. Você vê que é uma comissão técnica que vibra ali, que traz aquela coisa da transpiração nos jogos. Mas o torcedor está desconfiado. Por quê? Porque o time está na zona de rebaixamento, o time não consegue vencer, o time não consegue jogar bem as vitórias. Então, isso traz muita desconfiança. E, claro, o Kleber, nesse começo de carreira dele como treinador principal, ele vai ser refém da história dele, né? Porque ele foi auxiliar multicampeão, mas auxiliar. Então, ele vai ser refém dessa história recente dele nesse começo de trabalho, sem dúvida nenhuma. E aí o torcedor não tem paciência. Quando anunciou o nome dele na escalação, vaias. Qualquer movimento da comissão técnica de alteração, vaia. Então, assim, o torcedor está desconfiado e essa desconfiança, claro, já está dentro do clube, naturalmente. Senão a gente não estaria aqui falando da notícia que foi trazida aí pelo Bruno Andrade sobre a questão do Sampaoli. Mas um resultado como esse, 3-1, sai da zona de rebaixamento, sinto que, e ontem fiquei com essa sensação clara, que não haverá nenhum movimento de saída agora. Claro, vai depender dos próximos resultados, da evolução do time. Mas nesse momento seria até cruel demais com o próprio Kleber Xavier fazer qualquer tipo de movimento para a saída. Eu vou voltar a dizer o que eu disse ontem. É cruel com o Santos, não é com o Kleber. O Santos está sendo injusto com o Santos. Alguém mandou mensagem Pois dizendo... eu lembrei disso agora. O pessoal do chat que está com a gente todo dia, vocês se lembram da pergunta do PVC ontem, ao fim do programa? Ele pergunta, você teve mais de 14 chefes, especialmente numa mesma empresa, ao longo de 5 anos? Se vocês tiverem, conta pra gente. Se vocês tiverem, aí o PVC autoriza vocês a pedirem a saída do Kleber Xavier. Não é que eu autorizo. Aí eu vou concordar que o melhor caminho é trocar de técnico de novo. Atenção. Não vale 14 chefes ao mesmo tempo na mesma empresa. Você já teve, né? Já. Também. Vale o seguinte, ao longo de 5 anos, você trocou de chefe 14 vezes na mesma empresa? Porque se você trocou de emprego 14 vezes, trocou de chefe, mas aí vamos combinar que a culpa não é do chefe. Quem estava lá, além de dezenas de milhares, né, além de muitos santistas lá no Morumbi, Rodrigo Caetano, diretor de seleções, e o auxiliar também do Brasil, o Juan, estavam lá para acompanhar o Santos e, claro, a atuação de Neymar também. Depois da partida, o Neymar se manifestou. Eu achei que ele botou uma banca e não preciso provar nada para ninguém. Mas eu acho que ele falou a verdade. E falou também, meu futebol todo mundo conhece. Estou à disposição, independente de qualquer coisa. Sou um atleta, ainda me sinto bem, então depende só deles.
É por aí, né? Porque na minha visão, ele está tendo que provar sim, né? Recentemente. Ele precisa provar que ele consegue completar as partidas estando bem fisicamente, Sim. que ele ainda é decisivo, enfim. Mas assim, Não estou ó, falando sobre a carreira dele, a história, estou falando hoje, ele ainda precisa provar, na minha visão. então, né? mas aí, ó, eu vou por um outro caminho. Vamos lá. Primeiro, mandar um abraço pro Ricardinho Martins, que está assistindo a gente. Opa! Ele gosta pouquinho do Santos, então por isso que ele está ligado aqui na gente. Mas ele está sempre na audiência aqui. Ele tá animado ou tá bravo com o Não, tá desempenho do bravo, time? tá bravo. Tá bravo. Tá bravo. Tá bravo. Ele tá que nem quando ele faz um programa dele lá. Ele é, né? Coração puro ali. Total. Opa! Beijo, Ricardinho. Eu acho o seguinte, se você for pegar a trajetória do Neymar na seleção, é o que você falou, Lu, não tem o que discutir. Mas aí você vai colocar o diretor de seleções, e o Juan. Tudo bem, o Juan é o cara do campo, ele é o cara que está perto do vestiário e tal. Eu acho que assim, se tivesse que realmente ver a questão física, se tivesse que ver os movimentos dele no campo, tinha que ser o Ancelotti. Claro que sim. Tinha que ser o Carlo Ancelotti. Muita gente estava achando que o Ancelotti estava lá. O Ancelotti está de férias ainda, está no Canadá. Sim. Então, assim, o auxiliar dele, o filho, o David, está agora técnico do Botafogo. Então, assim, eu acho que o Neymar não meteu marra, não. Está um diretor aqui, está um gerente. Não preciso provar nada para ninguém, tá certo. Aí da questão física, eu acho que tem que ser além. Pegar o telefone, fazer uma videochamada, ir até o CT do Santos, falar com o Ricardinho Rosa, falar com os preparadores físicos, o Fábio Marzeredian, falar com a comissão técnica, falar com o próprio Neymar, aí sim é uma avaliação. Agora você ficar lá, bonitão, num camarote, ó, estou observando aqui de cima. Pô, o Neymar tá certo em responder isso. PVC, como você vê, e também já acrescento, o que Neymar fez nessa volta é suficiente para ele ser convocado na próxima data FIFA que vem aí? Não, porque ele tem um jogo com 2 gols. Não estou falando de uma atuação memorável. Vamos lá. Aliás, o Santos tem mais 4 jogos até a próxima convocação. O Neymar pode ser muito importante para a seleção brasileira. Ninguém vai negar a importância do Neymar para a seleção brasileira se ele estiver bem. A discussão é se ele está já bem para estar na seleção brasileira. E até esse momento, a opinião do Ancelotti pode ser completamente diferente da minha. Mas eu entendo que ele tem oscilado, feito uma partida boa, 2 mais ou menos, teve uma lesão, voltou de lesão, jogou um amistoso contra a Desportiva Ferroviária, que foi exaltado, mas era só contra a Desportiva Ferroviária. Aí ele faz 2 gols depois de 686 dias contra o Juventude, que é o 19º colocado do Campeonato Brasileiro. E a gente fala, pô, ele voltou a jogar bem. Todo mundo quer que o Neymar volte a jogar no nível dele. Todo mundo sabe a qualidade técnica que o Neymar tem. Mas jogar bem, porque o Santos não jogou bem, contra o Juventude, 19º colocado do campeonato, e fazer 2 gols depois de 686 dias, esta é a medida para dizer que ele vai ser decisivo na seleção brasileira, como a Marta foi na Copa América? Na final da Copa América? Mas eu acho que ainda tem um outro ponto que é importante, porque assim, o Neymar, na seleção brasileira, ele é um extracampo também. Ele está bem fisicamente, está se recondicionando fisicamente. Óbvio que o principal é ajudar o time dentro do campo e vai ajudar, e ele pode ajudar. Né? Conforme aquilo que ele está se desenvolvendo no Santos, nesse retorno depois de lesão grave, depois de lesões que ele teve recentemente. Tem um fator também do Neymar para a seleção brasileira extracampo. Eu vejo assim, que o Neymar, estando jogando, isso valia para o Dorival e vale para o Ancelotti também. O Neymar, estando em campo, bem, fisicamente, jogando 90 minutos, fazendo gols, não fazendo gols, vai para a seleção brasileira. Não. O Neymar é uma figura importante para a seleção brasileira. Por quê? Na minha visão, nas 3 Copas do Mundo que ele disputou, a maior contribuição que o Neymar fez não foi extra-campo, foi no campo. Foi o gol contra a Croácia. Sim. A grande contribuição do Neymar em 3 Copas do Mundo foi o gol contra a Croácia. Então não foi liderança fora de campo, foi liderança em campo. Então eu preciso dele como líder em campo. Indiscutível que assim, aconteceu depois uma falha da seleção brasileira que subiu para marcar pressão e tomou um contra-ataque, tomou um gol, e a decisão foi para os pênaltis. Ele inclusive ficou muito bravo, né? Deu uma bronca nos companheiros. Mas não é, cara, ele não tem que ficar bravo como no jogo do Mirassol, que tomou 3-0, como se o Santos tivesse tomado 3-0 e ele não fosse parte do Santos.
Quem tomou 3-0 foi o Santos com o Neymar em campo. Se o Santos for rebaixado, quem vai ser rebaixado vai ser o Santos com o Neymar em campo. É como você diz assim, o Vasco foi rebaixado, tinha Edmundo e Pedrinho em campo. O Edmundo e Pedrinho deixaram de ser geniais por causa disso? Não. Mas eles fazem parte de um fracasso da história. Nós somos, a nossa história, são os nossos sucessos e as nossas derrotas. De todos nós. De qualquer pessoa. A minha carreira como jornalista são os meus furos e as minhas barrigas. De qualquer maneira. E o do Neymar, do Pedrinho, do Edmundo, do Romário, também é. É o seu sucesso e o seu fracasso. O Edmundo foi campeão brasileiro, o Vasco foi campeão brasileiro de 97 por causa do Edmundo e foi rebaixado em 2008, não por causa do Edmundo, mas com o Edmundo. Se o Santos for rebaixado, não vai ser por causa do Neymar, mas vai ser com o Neymar. Se o Santos toma 3-0 do Mirassol em Mirassol, é com o Neymar. Não é por causa do Neymar, mas é com o Neymar. E é a mesma coisa agora, assim. E com o Neymar, vamos ver como esse Santos se comportou na prancheta? Ele tem duas maneiras de jogar, né? Ontem ele jogou da primeira maneira, que é como ponta de lança. Então ele joga o Tiquinho na frente, é o melhor lugar para o Neymar. O melhor lugar para o Neymar hoje é este aqui, é ponta de lança. Não estou nem dizendo que é com o Roleiser na direita e com o Barreal na esquerda e Tiquinho na frente, pode ser melhor, pode ser com o Guilherme na esquerda. Acho que o Guilherme é melhor na esquerda do que o Barreal pode jogar na direita também. Pode ser melhor com o David Washington em vez do Tiquinho. Mas essa formação dá liberdade para o Neymar receber e se infiltrar. De inverter com o Tiquinho, de virar o falso 9, mas é o lugar onde tem liberdade para ser ponta de lança, para se colocar no jogo como ele gosta. Ontem foi assim que ele jogou. E talvez por ter jogado dessa maneira, foi a melhor atuação do Neymar recente, com 2 gols depois de 686 dias. A outra maneira que ele tem jogado é com a amplitude de ser o falso 9. Ele joga atrás dos volantes. Os volantes são Kaique e Jadson. Kaique 95, Jadson 16. É um exemplo só de como o Juventude jogou. O Neymar joga atrás dos 2 volantes, tirando os zagueiros. Então ele vem de falso 9. Ele ocupa o espaço, joga nas costas dos volantes, abre espaço para os jogadores chegarem. Funciona. Ele desde 2010, 2011, quando o Mano Menezes era técnico da seleção, o Mano tinha uma teoria que eu acho que era muito justificável. Ele entendia que o Neymar devia ser o último atacante, porque o Neymar não era o cara da assistência. O Neymar era o cara que criava oportunidade para ele mesmo finalizar. Então isso funciona. E ele decide. É o primeiro gol, é o gol de oportunismo. Mas ele é melhor na primeira função se ele tiver condição física para jogar sempre naquela primeira função de ponta de lança. São as formas que Kleber Xavier pode utilizar Neymar em campo. Bom, bora para o intervalo agora. A gente está vendo aí os números da passagem dele no Santos. 17 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 5 derrotas.